Sato era um punheteiro triste que se apaixonou por uma princesa de outro mundo e desistiu de tudo para ficar com ela. No entanto, tudo muda quando o primeiro beijo deles lhe concede habilidades super poderosas. Agora ele tem que detonar os inimigos dela de dia e comer o rabo dela de noite. Há 10 anos, Sato teve um sonho em que estava brincando na floresta, quando notou uma luz brilhante e se aproximou para ver o que estava acontecendo. Bem nessa hora, um velho e uma garota baixinha apareceram diante de Sato, fazendo-o se perguntar se eles eram alienígenas. Aproximando-se dele, a garota se apresentou como Crystal antes de pedir que ele esquecesse tudo o que viu hoje. Em troca, Crystal prometeu a Sato que o deixaria comer seus cupcakes. Depois disso, Crystal e seu avô se mudaram para a casa ao lado, e Sato se tornou um bom amigo de Crystal. No presente, Sato é acordado de seu sonho por Crystal, que preparou um banquete inteiro para ele. Enquanto Sato se senta para comer, ele nota os peitos da Crystal e imediatamente sente vontade de dar uns apertões naqueles dois. Controlando-se, Sato diz a Crystal que ela se tornou uma mulher confiante, ao que Crystal responde que cansou de se esconder e está pronta para se tornar uma princesa forte, o que confunde Sato, já que ele cresceu ouvindo Crystal se chamar de princesa. Bem nessa hora, Crystal pega um grão de arroz do rosto dele e coloca na boca, o que faz o amiguinho do Sato ficar insentido como um soldado norte-coreano. Mais tarde, a caminho da escola, Sato nota o pingente de anel de Crystal e se lembra dela dizendo que daria um dos anéis para o seu futuro marido. Depois de relembrar como ela pediu para ele se casar com ela um dia, Sato espera silenciosamente que Crystal ainda se lembre da promessa deles. Mas quando Crystal pega olhando para o pingente dela, ela rapidamente diz que ele não vai ganhar o anel antes de deixá-lo comendo poeira como um otário qualquer. Assim que chegam na aula, Crystal descobre que passou com boas notas, o que a deixa feliz, já que ela acredita que uma princesa precisa ser inteligente para governar seu país, o que faz com que todos se perguntem por que ela se chama de princesa. Enquanto isso, os amigos de Sato o incentivam a tentar a sorte com Crystal antes que ela seja fisgada por algum cara popular na faculdade. Nesse momento, Sato recebe uma mensagem de Crystal convidando-o para um festival de fogos de artifício, o que o faz se perguntar se ele tem alguma chance com ela. Alguns minutos depois, Sato chega ao local e encontra Crystal vestindo um yukata, o que faz seu sangue ferver de paixão. Enquanto isso, Crystal relembra o passado, quando Sato costumava segurar sua mão para garantir que ela não se perdesse na multidão, e ela diz que ele era seu herói. Com isso, Sato fica determinado a provar que ainda é o garoto com quem ela um dia quis se casar. Então, depois de ganhar para ela um bicho de pelúcia barato da Miniso, Sato leva Crystal para a floresta, onde ele está prestes a dizer que está perdidamente apaixonado por ela. No entanto, Crystal solta a bomba de repente de que vai se mudar para a terra natal de seu avô amanhã. Antes que Sato possa argumentar, Crystal agradece por todas as lembranças, deixando-o sem palavras. Naquela noite, enquanto Sato retorna ao seu apartamento solitário, ele percebe que não sabe nada sobre Crystal ou de onde ela veio. Bem nesse momento, ele nota uma luz brilhante e corre para fora, lembrando-se de que, há 10 anos, ele viu a mesma luz. O sonho que ele teve mais cedo, de repente, começou a fazer sentido para Sato. Sem perder um segundo, ele corre para a floresta, onde encontra Crystal. Ao ver Sato, Crystal percebe que ele se lembra de tudo, então ela diz tristemente que está voltando para o seu mundo, já que chegou a hora de ela se casar. Então, com lágrimas nos olhos, Crystal entra no portal, deixando Sato sozinho para perceber que ele não aceita que Crystal se case com outra pessoa. Ele segue Crystal e se vê em um palácio onde vê Crystal prestes a ser dada em casamento a um príncipe. Ao ver Sato, Crystal se emociona, mas o reencontro deles é interrompido quando o monstro do abismo invade a festa de casamento. Enquanto o monstro ataca Alabaster, ele diz a Crystal para se apressar e entregar o anel de luz ao príncipe. No entanto, Crystal ignora o velho e beija Sato, dando-lhe o anel de luz, chocando o velho Gaga e o príncipe. Contudo, respeitando a decisão de Crystal, o príncipe joga sua espada em direção a Sato, que se sincroniza com seu anel, permitindo que ele corte o monstro ao meio. Mas antes que Sato possa comemorar, ele desmaia e acorda no quarto do casal real com Crystal ao seu lado, que lhe diz que agora eles estão casados. Justo quando Sato começa a pensar que Crystal está apaixonada por ele, ela lhe diz que se casou com ele porque ele era familiar, ao contrário do príncipe, a quem ela nunca tinha conhecido antes. Enquanto Sato é pego de surpresa pelo raciocínio de Crystal, em outro lugar os nobres estão irritados com a decisão de Crystal de se casar com um pajem aleatório de outro mundo. No entanto, o príncipe Marcé cala todos, dizendo que a escolha da princesa escolheu o rei do anel. Logo depois disso, Sato é levado para conhecer os habitantes locais, que estavam todos ansiosamente esperando pela chegada do Rei do Anel, e embora Sato esteja com medo, ele diz a todos, empolgado, que veio de outro mundo para salvá-los.
Mas, mais tarde, na casa de banho, Sato se arrepende de ter feito uma promessa por pura empolgação. Nesse momento, Crystal entra na banheira dizendo que eles são recém-casados, então precisam tomar banho juntos, finalmente, o que deixa o Sato excitado até que a Crystal o nocauteia. Ela então pede desculpas ao Sato por tê-lo arrastado para essa confusão, mas ele diz a ela que quer ficar ao seu lado para poder protegê-la. Isso faz a Crystal se lembrar dos velhos tempos, quando ela sofria bullying por ser aluna nova, e o Sato sempre a defendia. De repente, os alarmes começam a tocar lá fora, e quando o Sato se levanta, ele acaba assustando Crystal ao mostrar seu metrô extra grande. Nossa! Enquanto eles correm para fora, os guardas dizem a Sato que vários monstros do abismo apareceram, e apenas o Rei do Anel pode derrotá-los. Nesse momento, Alabaster entrega uma arma a Sato e diz que o anel o ajudará. Então Sato garante a Crystal que protegerá o reino dela antes de destruir a gatinha dela. Sim. Enquanto isso, do lado de fora do palácio, um servo está prestes a virar um lanchinho para um monstro, quando Sato chega e o derrota com apenas um golpe. Enquanto ele se pergunta como ficou tão forte, Alabaster revela que é por causa do beijo que ele deu em Crystal. Sato então descobre que quanto mais intimidade ele tiver com sua esposa, mais forte ele ficará. Alabaster também acrescenta que é dever da Crystal fazer um boquete nele, para que ele fique mais forte. Ao ouvir isso, Sato agradece ao Gandalf da Temo quando eles notam de repente uma figura misteriosa no céu. Enquanto Alabaster entra em pânico com isso, Sato está confiante de que pode derrotar o monstro por causa do beijo que deu em Crystal. Então, enquanto ele corre em direção a ele, Alabaster grita lá de trás que ele não é como os outros monstros. No entanto, é tarde demais, já que o Cavaleiro do Abismo invoca uma rajada de vento que joga Sato contra a parede. Vendo isso, Alabaster diz a Sato para se mexer, ou eles vão acabar assistindo ao filme do Michael Jackson com o próprio Michael Jackson. Enquanto eles correm para dentro do palácio, o Cavaleiro do Abismo invoca dois monstros para perseguir Alabaster e Sato. Vendo isso, Sato pergunta a Alabaster contra o que eles estão lutando, já que ele nem conseguiu chegar perto daquela coisa. É então que Alabaster diz a Sato que o Rei do Abismo enviou um de seus cavaleiros para eliminá-lo porque ele teme o poder do Rei dos Anéis. Antes que Sato possa fazer mais perguntas, Temo Gandalf usa sua magia para erguer uma parede gigante para impedir que os monstros os persigam. No entanto, antes que eles possam relaxar, eles percebem que o Cavaleiro do Abismo está esperando por eles no final do corredor. Sem ter para onde ir, Sato e o vovô começam a entrar em pânico quando o príncipe Marcé aparece e incendeia o Cavaleiro do Abismo. Enquanto Marcy diz a Sato para entrar na carruagem que espera do lado de fora do palácio, Sato lembra de que sua gata ainda está lá dentro. No entanto, o príncipe diz a Sato para parar de ser um gado por 1 minuto e seguir sua ordem. Minuto depois, Sato está na carruagem com Crystal em seu colo, enquanto ela agradece a Deus chorando por ter salvo seu fornecedor de salsichas. Enquanto isso, o príncipe Marcy diz a Sato que, quando os monstros invadiram o palácio, ele levou Crystal em segurança para a carruagem. Sato agradece e pede que ele se apresente, então Marcy revela que é o segundo príncipe do Império de Gizaros. Sato então pergunta a Alabaster se o Reino da Luz ficará bem na ausência deles, e o velho sábio responde que, assim que o Rei do Abismo souber que ele não está mais no reino, ele partirá e enviará uma equipe de busca atrás dele. Enquanto Sato suspira aliviado, Alabaster diz a ele que ele precisa subir de nível, porque seu poder é insuficiente para enfrentar o Rei do Abismo e seus poderosos cavaleiros. Quando Sato pergunta o que pode fazer para ganhar mais poder, Alabaster informa que ele precisa de outros 4 anéis, o que deixa Sato chocado. Ao vê-lo sem palavras, Alabaster diz a Sato que, para conseguir esses anéis, ele terá que se casar com outras 4 princesas. No entanto, Sato entra em pânico só de pensar em ter um harém, enquanto o velho está empolgado para vê-lo conquistar várias gatas. Vendo tudo isso, Crystal fica chateada, pois não acredita em dividir o pirulito do Sato com mais ninguém. Assim que chegam ao motel, Alabaster conta a Sato sobre a história deles. Há muito tempo, o mundo estava à beira de sucumbir aos poderes sombrios do Rei do Abismo. Várias nações foram arruinadas, e vendo tudo isso, o Rei dos Anéis forjou 5 anéis imbuídos com a magia da terra, fogo, água, vento e luz. Com a ajuda dos anéis, o Rei dos Anéis conseguiu derrotar o Rei do Abismo e selá-lo. Após a batalha, o Rei dos Anéis conquistou 5 princesas e casou-se com elas para que os anéis permanecessem protegidos por suas nações. Agora que o Rei do Abismo foi revivido mais uma vez, Sato deve obter os anéis das princesas para derrotar o Rei do Abismo.
Mais tarde, no quarto, Crystal diz a Satou que ele não precisa se preocupar com ela, já que o casamento deles é apenas uma formalidade. Satou está prestes a discordar dela quando ele faz uma careta de dor, deixando Crystal preocupada com ele. Ao tirar a camisa dele, Crystal fica horrorizada ao ver o corpo inteiro de Satou coberto de hematomas, e ela se culpa por ter arrastado Satou para a confusão dela. Enquanto Crystal sai correndo em lágrimas, Satou vai atrás dela, mas acaba perdendo de vista. Ao encontrar Marcy na varanda, Satou pergunta se ele viu Crystal e ele revela que acabou de vê-la correndo em direção à floresta. Então, notando a expressão no rosto de Satou, Marcy rapidamente percebe que há problemas no paraíso. Então ele diz a Satou que a responsabilidade que eles carregam é enorme e, graças a ele, ele não precisa enfrentar o Rei do Abismo. Depois de dizer a Satou que Crystal está no Jardim dos Fundos, Marcy espera que um dia ele tenha a coragem de Satou para seguir seu coração. Enquanto isso, Satou encontra Crystal e confessa que está apaixonado por ela, então ela não deveria se sentir responsável para arrastá-lo para essa luta. Diante disso, Crystal diz a Satou que tem agido de forma egoísta, pois não quer que o homem que ela ama se machuque em batalhas ou se case com outras mulheres. No entanto, ela está pronta para cumprir seu dever como a princesa do Anel e sua esposa. Depois disso, os dois voltam para o quarto e Satou empurra Crystal na cama, pronto para detonar. No entanto, quando o idiota não consegue ficar excitado, ele para e diz a Crystal que a primeira vez deles precisa ser mais romântica do que isso. Ai meu Deus, cara. Ah, nem ferrando, cara. Que porra é essa? No fim, os dois trocam um beijo antes de dormir. Na manhã seguinte, Alabaster pergunta a Satou se ele provou a xoxota da Crystal, mas depois de olhar para as caras de tacho deles, Alabaster percebe que a única coisa que rolou ali foram as picadas de mosquito no quarto. Quando Marcy se junta a eles, Alabaster revela que a próxima parada é a Vila Élfica Escondida, porque eles são os guardiões do Anel do Vento. Ao chegarem ao local, Satou e sua turma são recebidos por um redemoinho que os impede de entrar. Alabaster então revela que os elfos costumavam ser acolhedores, mas desde o retorno do Rei do Abismo, eles não gostam que outras raças entrem em sua vila. Nesse momento, um urso enorme aparece, assustando todo mundo, menos Satou, que assistiu a episódios demais de Urso Sem Curso. Enquanto ele se aproxima do animal selvagem com a intenção de domá-lo, o urso solta um rosnado, fazendo com que todos fujam do local. Felizmente, eles conseguem encontrar abrigo em uma caverna, onde são recebidos por dois elfos. Saton se apresenta como Rei dos Anéis, revelando que está ali para conhecer as princesas deles. Quando eles são levados para Ronca, a vila escondida dos elfos, Crystal se pergunta como é a princesa elfa, então Satou a garante que, mesmo que ela se parecesse com a Sydney Sweeney, ele ainda seria leal a ela, o que deixa Crystal aliviada. Ao entrarem no palácio, eles veem uma donzela escondida atrás do trono, que pergunta a Satou e Crystal se eles já se beijaram, e quando eles confirmam, a princesa surta, chamando Ifio de nojento antes de sair correndo. Enquanto todos se perguntam o que acabou de acontecer, um elfo aparece da escuridão e diz a Satou que não será fácil conseguir o anel da princesa deles, que é uma reclusa. Com isso, ele se apresenta como Jade, o filho mais velho do rei anterior e irmão mais velho da princesa Nefrites, a boboca que acabou de sair correndo. Após a apresentação educada, Jade ordena que seus guardas levem Satou sob custódia. Enquanto ele está sendo arrastado, o príncipe elfo garante a Crystal e aos outros que eles serão tratados como convidados. Alguns minutos depois, Jade vem falar com Satou no porão, onde ele lhe diz que Nefrites é muito delicada. Satou concorda com ele e acrescenta que Nefrites parecia imatura e estúpida, o que irrita Jade, então ele grita com Satou para não zombar de sua irmã, que não tem qualquer contato com o mundo exterior. Ele então diz a Satou que Nefrites tem apenas 54 anos. Então, até ela completar 80 anos, ele terá que esperar por ela na cadeia. Enquanto Jade se afasta, Satou grita para ele que ele morrerá de velhice até lá. No entanto, Jade o ignora e se junta ao seu conselheiro, que lhe pergunta se ele tem certeza de sua decisão. Então Jade responde que não se importa com o Rei do Abismo, porque seu império permanecerá seguro enquanto eles tiverem o Redemoinho os protegendo. 3 dias depois, Satou ainda está dentro de sua cela quando é atacado por uma gata peituda que lhe pergunta o que ele planeja alcançar com os anéis. Irritado com o interrogatório dela, Satou diz à mulher que ele só quer viver uma vida normal com Crystal, o que a faz rir. Ela então abre uma passagem secreta e diz a Satou para segui-la, mas ele cautelosamente pergunta por que ela está ajudando. A mulher, chamada Peridot, revela que ela precisa cuidar de Ronca, e apenas ele pode derrotar o Rei do Abismo, então ela não tem escolha a não ser ajudá-lo.
Peridot também acrescenta que o príncipe Jade é um covarde, que acredita que o redemoinho os está protegendo, quando na realidade ele transformou os elfos em galinhas medrosas, que têm medo de sair para o mundo real. Dito isso, Peridot leva Sato ao Templo do Vento, onde ele vê duas estátuas segurando o Anel do Vento. Quando ele pergunta a Peridot por que o anel não está com a princesa Nefrites, ela explica que as estátuas são o antigo rei e a rainha de Ronca, que tem usado o poder do anel para manter o redemoinho intacto. Nesse momento, Nefrites entra no templo, fazendo com que Sato e Peridot se escondam. Eles então ouvem a princesa dizendo aos pais o quanto está com medo de fugir com o rei do anel, pois acredita que ele está ali apenas para roubá-la e levar o anel. Sato fica tão chocado ao ouvir isso que acaba assustando Nefrites. Ela então pede que Sato apareça, mas quando a princesa o vê, acaba desmaiando. Vendo isso, Peridot diz a Sato para levar Nefrites com ele, mas quando ele pergunta se é sensato fazer isso, ela diz para ele confiar no ancião. Enquanto isso, Jade descobre que Nefrites desapareceu e começa a entrar em pânico. Em outro lugar, Sato vigia Nefrites e relembra como Peridot lhe disse para cumprir seu dever, obtendo o anel da princesa. Momentos depois, Nefrites acorda e entra em pânico ao ver o rosto feio de Sato, a ponto de ela acabar vomitando. De volta ao palácio, Jade encontra a cela de Sato vazia e tá tremendo de raiva quando Peridot chega, anunciando que Nefrites fugiu com Sato. O estômago embrulhado, Jade diz à anciã que não acredita nela, então Peridot o provoca ainda mais dizendo que sua irmã provavelmente já está sendo possuída agora. Enquanto Jade cai de joelhos em desespero, Peridot o incentiva a deixar Nefrites cumprir seu dever como uma das princesas do anel. No entanto, Jade recusa, alegando que Nefrites não precisa fazer nada enquanto o anel estiver protegendo o reino deles. Dito isso, ele ordena aos guardas que procurem por Nefrites e Sato, que no momento não estão exatamente em uma festa do pijama. Enquanto Nefrit pede desculpas a Sato por ter vomitado em suas roupas, ele diz para ela relaxar, mas ela responde que, como nunca saiu de seu palácio, não sabe como interagir com pessoas de fora. Diante disso, Sato diz a ela que ele é apenas um humano comum de um mundo diferente. Então, Nefrites pergunta curiosamente se ele veio de um mundo onde existem goblins e dragões. Em resposta, Sato diz a Nefrites que seu mundo é bastante pacífico, exceto pelos Estados Unidos. É um mundo cruel em que vivemos. Ao ouvir isso, Nefrites pergunta ansiosamente se eles têm elfos, e Sato diz nervosamente a ela que eles ainda não têm, o que deixa Nefrites chateada. Sato então percebe que Nefrites está interessada em seu mundo, e ela confirma dizendo que Peridot traz livros sobre o mundo exterior para ela, o que a faz querer explorar. Mas ela não pode fazer isso porque tem muito medo. Ao ouvir isso, Sato diz a Nefrites que também era um covarde até se apaixonar por Crystal e segui-la para outro mundo. Depois de ouvir isso, Crystal diz animadamente a Sato que quer ver o mundo dele, mas ele timidamente a lembra de que seus grandes cânions estão à mostra. Enquanto Nefrites se cobre, Jade e seu exército dizem para eles saírem. Antes de enfrentar Jade, Sato diz a Nefrites que não tem intenção de forçar ninguém a se casar com ele, então ela pode fazer o que quiser. Ao ouvir isso, Nefrites ganha coragem para dizer a Jade que está pronta para cumprir seu papel como a princesa do anel, mas Jade retruca furiosamente que ela está desobedecendo seu irmão mais velho ao escolher Sato. Sentindo-se assustada, Nefrites junta-se silenciosamente a Jade, que dá um sorriso de canto e diz a Sato que ele está prestes a enfrentar consequências graves por ter sequestrado a princesa. Felizmente, Peridot chega e salva Sato, dizendo a Jade que ela é responsável pelo Rei do Anel. Embora Jade fique incomodado com isso, ele não tem escolha a não ser respeitar a mais velha, então ele diz a Sato para nunca mais aparecer na frente de Nefrites. Mais tarde, Crystal está irritada com Sato por ele ter conquistado Nefrites, e quando Sato pergunta a Crystal se ela está com ciúmes, ela timidamente manda ele se ferrar. Nesse momento, Peridot chega e diz a Sato que ele precisa saber por que Nefrites se recusa a sair do lado do irmão, e por que eles têm um redemoinho protegendo-os. Antes que a mãe de Nefrites e Jade herdasse o Anel do Vento, ele foi entregue à irmã mais velha dela. De acordo com o costume de Ronca, a princesa do Anel deve se casar com alguém da vila para evitar que o anel saia de lá. No entanto, quando a princesa mais velha se apaixonou por um viajante, os moradores temeram que ele fugisse com o anel, então começaram a odiá-lo. Um dia, o viajante desapareceu, deixando a princesa mais velha tão de coração partido que ela lançou uma maldição sobre Ronca para que fosse engolida pelo abismo.
Enquanto a princesa mais velha desaparecia, os elfos temiam que suas palavras se tornassem realidade, e para acalmar seus medos, a segunda princesa usou o poder do anel para criar um redemoinho que protegeria Ronca. Antes de se transformar em uma estátua, a segunda princesa disse a Nefretes para nunca se aventurar fora da vila, e é por isso que Nefretes nunca conseguiu sair de Ronca. Após isso, Alabaster diz a Sato para desistir do Anel do Vento, o que choca Sato, até que Alabaster o lembra de que o Rei do Abismo está ficando mais forte a cada dia, enquanto ele nem consegue derrotar um Cavaleiro do Abismo. Sato ouve silenciosamente o velho sábio enquanto ele lhe diz que eles podem voltar para buscar Nefretes mais tarde, mas Sato não está totalmente satisfeito e admite que está preocupado com a princesa. Apesar disso, Sato concorda em partir com seu grupo, e enquanto Jade os observa indo embora, ele se convence de que fez a escolha certa ao não confiar em Sato. Nesse momento, um mensageiro entra correndo e diz a Jade que um poderoso cavaleiro do abismo está enviando monstros através do redemoinho, um por um. Enquanto a arrogância de Jade se quebra diante dele, em outro lugar, Alabaster vê os monstros indo em direção ao palácio e diz a Sato que eles precisam proteger o Anel do Vento. Então, Crystal beija Sato para ajudá-lo a se preparar para a batalha. Enquanto isso, Peridot conta a Nefretes sobre os monstros e pergunta se ela vai fazer alguma coisa, mas Nefretes se recusa a sair, acreditando que não há nada de útil que ela possa fazer. Quando Nefretes diz a Peridot que prometeu à mãe que ficaria onde estava, a anciã fica irritada, então ela diz à princesa que é melhor ela estar morta. Enquanto isso, no Templo do Vento, o Cavaleiro do Abismo está prestes a pegar o anel quando Jade chega e tenta impedi-lo, mas o Cavaleiro domina facilmente. Enquanto Jade tenta desesperadamente proteger o legado de seus pais, Sato e sua turma chegam para salvar o dia. Chocado, Jade pergunta a Sato o que ele está fazendo ali, então ele diz a Jade que quer proteger Ronca pelo bem de Nefretes. Em seguida, ele olha para Crystal e garante ao príncipe que acabou de ter uma boa sessão de amassos, então ele pode facilmente cuidar o cara assustador. Mas assim que Sato enfrenta o Cavaleiro do Abismo, ele é golpeado com força, fazendo com que Crystal perceba que ela sozinha não consegue apoiar Sato. Enquanto ela sai correndo para falar com Nefretes, Alabaster diz a Sato que eles deveriam abandonar o Anel do Vento, porque se ele morrer aqui, toda a esperança estaria perdida. Nesse momento, Peridot entra no templo e diz a Sato para aguentar mais um pouco, porque Crystal foi invocar Nefretes, o que surpreende Sato. Parada do lado de fora do quarto dela, Crystal implora a Nefretes que se case com Sato, revelando que seus próprios pais morreram protegendo-a e ao Anel da Luz. Solidarizando-se com a situação dela, Crystal acrescenta que não é fácil para as princesas dos anéis carregar o fardo de proteger o anel, mas é algo que elas precisam fazer. No entanto, Nefretes rebate dizendo que seus pais deram suas vidas para que ela não herdasse o anel, o que significa que ela tem que honrar o desejo deles. Crystal finalmente desaba e diz a Nefretes que Sato está lá fora lutando pelo seu lar, e embora doa em Crystal admitir, ela diz a Nefretes para quebrar Sato para que ele possa derrotar o Cavaleiro do Abismo. De volta ao templo, Sato e seus amigos estão sendo fritos como um bife bem passado pelo Cavaleiro do Abismo quando as garotas chegam carregando uma marreta. Antes que Jade possa repreender Nefretes por ter saído, ela e Crystal destroem as estátuas, deixando Jade chocada. Enquanto Nefretes beija Sato e lhe entrega um dos anéis, Jade se pergunta o que acontecerá agora que o redemoinho que protegia Ronca desapareceu. No entanto, Nefretes deposita sua confiança em Sato e entrelaça sua mão com a dele, criando uma luz massiva que queima todos os monstros que atacavam Ronca. Enquanto o Cavaleiro do Abismo cai enfraquecido no chão, Sato comanda o vento e, usando sua espada, ele golpeia o rosto do Cavaleiro do Abismo. Logo depois disso, Sato perde a consciência e acorda para encontrar Nefretes e Crystal ao seu lado. Nesse momento, uma mulher elfa aparece para agradecer a Sato por salvar Ronca, mas quando ele pergunta quem ela é, Alabaster revela que é a princesa Smaragdé, a princesa mais velha de Ronca que fugiu, amaldiçoando sua nação. Enquanto Sato se pergunta o que ela está fazendo ali, Peridot revela que ela era o Cavaleiro do Abismo, sendo controlada por um anel sombrio que agora perdeu seu poder. A velha princesa então revela que foi manipulada pelo Rei do Abismo para aceitar o Anel Sombrio, já que ele prometeu que sua dor desapareceria. Ao ouvir isso, Sato percebe que está em uma versão safada de O Senhor dos Anéis, enquanto Peridot o informa que, após a batalha, o Rei do Abismo perdeu seu corpo, enquanto sua alma está selada em Vanis, a terra no extremo norte. Quando Alabaster diz a Sato que a ameaça do Rei do Abismo é séria, Sato se levanta para começar a se mover, mas acaba sentindo tontura. Vendo isso, Peridot diz para ele ir com calma, porque um humano comum em seu lugar já estaria morto a essa altura.
No entanto, graças ao seu vínculo com Nefretes e Crystal, ele foi forte o suficiente para lidar com o Cavaleiro do Abismo. Enquanto Sato olha nervosamente para sua segunda esposa, ela diz a ele que eles deveriam ir para a fonte de cura, e logo Sato se vê ensanduichado entre duas gatas, com seus roteiros de proteção há muito esquecidos. Enquanto ele está surtando, Nefretes diz a Crystal que, como primeira esposa de Sato, ela deveria ensiná-la a fazer um boquete nele. No entanto, Crystal entra em pânico, sabendo a realidade de viver com um virgem como Sato, então ela mente dizendo que é comida pelo Sato regularmente. Nefretes fica impressionada quando de repente Peridot chega e diz a Sato que quer provar o salsichão dele porque está curiosa sobre o tamanho do pacote que ele tem. Vendo como Sato está recebendo toda a atenção, Crystal fica com ciúmes, então ela diz a Sato para acabar com ela na frente de todo mundo. No entanto, o idiota amarela, dizendo que não vai ser pressionado desse jeito e acaba mostrando o pinto para Peridot e Nefretes, que percebem que ele é grosso como uma lata de Coca-Cola. Enquanto isso, a princesa Smaragdé pergunta ao Alabaster se ele sabe o que aconteceu com seu amante, e ele lhe entrega um pingente que pertencia ao viajante, antes de dizer à princesa que seu amante não suportava vê-la ser rejeitada pelo seu povo, então ele foi viver em uma terra distante. Na manhã seguinte, Nefrites visita o Templo do Vento, onde seus pais foram sepultados. Jade aparece e diz a Nefrites que ela ficou mais forte, permitindo que ela se junte a Sato e seu harém. No entanto, quando ela se encontra com Sato, ele pergunta se ela tem certeza, e Nefrites diz a ele que é seu dever fornecer apoio oral e moral ao seu marido. Enquanto isso, Esmeralda descobre que o sábio com quem ela estava conversando na noite anterior se chama Alabaster, o que a deixa chocada, pois esse era o nome de seu amante. Alguns dias depois, Crystal encontra Sato e Nefrites prestes a fazer um frango bambam, o que a faz gritar de horror. Ela então acorda e percebe que foi apenas um pesadelo, até que vê Sato servindo uma sopa para Nefrites na floresta. Sentando-se, Crystal relembra todos os momentos em que Sato esteve mais próximo de Nefrites e queima de ciúmes. Enquanto isso, Marcy pergunta a Alabaster para onde eles vão em seguida, e quando ele diz que estão indo para a Terra da Água, onde vive o povo dragão, Marcy compartilha animado que sempre quis ir lá. Nesse momento, Nefrites queima a boca, e enquanto Sato verifica como ela está, Crystal queima de inveja, então ela diz a Sato para cuidar dela, mas ele simplesmente a ignora. Sentindo-se chateada, Crystal corre para dentro da floresta e Sato rapidamente a segue quando uma enorme cidade móvel aparece diante de seus olhos. Enquanto eles estão chocados, Alabaster diz que eles têm sorte, revelando que estão diante da Terra do Fogo, uma nação de cavaleiros errantes e homens-gato. Alabaster então diz ao grupo que a Terra da Água pode esperar, e que eles deveriam primeiro pegar o Anel de Fogo. No entanto, Marcy fica desapontado com a notícia, pois ele não quer visitar essa porcaria de nação, o que surpreende Sato, que se pergunta se Marcy queria encontrar alguém da Terra da Água. Ele então pergunta a Alabaster como eles vão entrar, e o velho rabugento casualmente grita para deixá-lo subir a bordo. Quando uma escada é jogada para eles, Nefrites começa a entrar em pânico, dizendo a Sato que é aqui que eles se separam. Mas antes que Sato possa consolar Nefrites, Crystal rapidamente se oferece para ajudá-la, para impedir que seu homem chegue mais perto da loira. Depois de ajudar Nefrites a subir a bordo, Crystal percebe que Sato está olhando para o seu bumbum, e, embora isso a deixe feliz, ela finge ficar brava com ele. Enquanto Nefrites observa a vista da cidade movimentada, Alabaster revela que durante a era do primeiro rei do Anel, o povo gato perdeu seu território, então eles construíram sua nação sobre rodas e ganharam a vida vendendo seus poderes marciais para os mercadores viajantes. Assim que Alabaster termina sua palestra, os rapazes percebem que Nefrites e Crystal desapareceram. Enquanto isso, Nefrites entra em pânico ao se ver em uma multidão cheia de pessoas que ela não conhece, e embora Crystal tente acalmá-la, ela acaba vomitando tudo que tem. Nesse momento, uma garota gato se aproxima delas e diz que se tiverem perdidas, devem ir para a arena, já que é lá que ficam todos os achados e perdidos. Enquanto isso, Sato tá perdendo a paciência com o sumiço de suas vilãs quando percebe algumas garotas gato olhando para ele de um jeito estranho. Diante disso, Marcy garante a ele que elas devem estar interessadas nele, o que infla o ego de Sato até que as moças se agarram a Marcy, deixando Sato na mão. Enquanto elas bajulam Marcy, ele pergunta onde podem encontrar a princesa delas, o que deixa as garotas chateadas porque a princesa já tem muitos pretendentes. No entanto, elas logo superam isso e concordam em levá-los até a princesa Granarte. Enquanto isso, Crystal compra comida para Nefrites, e quando ela limpa o rosto dela, a princesa elfa diz a Crystal que ela é tão gentil quanto Sato.
Quando ela acrescenta que eles a lembram de seus pais, Crystal surta e lembra Nefrit de que ela é mais velha que ela. No entanto, a elfa a ignora e diz que espera ser uma boa esposa para Sato quando o tal demônio aparece. Assim que as garotas se juntam a ele, Crystal informa que não será fácil conquistar a princesa Granarte, que valoriza a força acima de tudo. Assim que entram na arena, Granarte nota instantaneamente os anéis na mão de Sato e diz a ele que, se quiser se casar com ela, precisa ser mais forte do que ela. Com isso, Granarte ataca Sato e rapidamente o domina, antes de dizer a Sato que esperava mais do Rei dos Anéis. Enquanto Granarte se afasta com arrogância, Sato decide treinar com Marcy, que dá uma surra nele. Nesse momento, o servo de Granarte os chama para uma refeição e serve uma porção extra para Sato, alegando que ele precisa ser forte se quiser conquistar a princesa deles. O servo falador revela ainda mais, e eles acabam voltando com o ego ferido e na mão. Diante disso, Sato se pergunta como vai vencer Granarte, e Alabaster diz para ele usar o poder dos anéis. No entanto, Sato considera isso trapaça, até que o servo de Granarte revela que magia é permitida na corte de Granarte. Mais tarde naquele dia, Sato entra na arena e observa a princesa derrotar outro gado, o que o faz perder ainda mais a confiança em si mesmo. Enquanto ele sente pena de si mesmo, Crystal aparece e o anima, colocando a cabeça feia dele no colo dela. Enquanto eles conversam, Nefrites os observa criando um clima e se sente mal por não conseguir consolar Sato. Minutos depois, Alabaster chama Sato para a aula de magia e, algumas horas mais tarde, ele e Marcy entram em uma casa de banho para relaxar. Enquanto estão lá, Sato admite para Marcy que não esperava que ele fosse tão forte. Então Marcy lhe diz que ele pertence a um império que espera muito dele, e é por isso que ele precisa ser forte e inteligente. Ele também acrescenta que seu irmão mais velho e seu pai são muito mais notáveis do que ele, o que leva Sato a perguntar se ele consegue vencer Granarte em um duelo. No entanto, Marcy admite que é fraco em comparação com a princesa, quando uma vilã de pele clara se aproxima deles e pergunta se eles querem uma massagem. Sato, sendo um canalha, rapidamente diz que sim, então a garota chama um grandalhão para dar uma massagem em Sato, enquanto Marcy sai com a gata. Após a massagem de quebrar os ossos, Sato é recebido por Granarte, que remove sua toalha e pede a Sato que lhe dê uma massagem. Enquanto Sato toca o corpo tonificado de Granarte, seu Júnior aparece para dizer olá, até que Granarte lhe diz que está cansada de ser cortejada, então ela fingirá perder para ele durante a próxima batalha. No entanto, Sato se recusa a aceitar uma vitória por pena e diz a Granarte que ele vai vencê-la de forma justa. Contudo, Granarte não se importa e diz a Sato para fazer o seu melhor, deixando-o praticar a noite toda. Na manhã seguinte, Sato acorda exausto e percebe algo se movendo em sua cama, e acaba sendo Nefrites, que quer pular no seu tronco. Ela então diz a Sato que sabe o quanto ele tem se esforçado, o que o deixa para baixo, já que ele diz a ela que não acredita que seja o suficiente para vencer Granarte. Diante disso, Nefrites o incentiva a usar o poder dos anéis, revelando que eles não apenas têm propriedades curativas, mas também lhe concederão o poder de derrotar Granarte facilmente. No entanto, Sato está relutante em fazer isso, pois ele quer vencer Granarte usando suas próprias habilidades, e sabendo disso, Nefrites diz a ele que o apoiará não importa o que ele faça. Sato sorri e agradece a Nefrites antes de sair da sala, deixando-a triste, já que ela esperava que Sato a levasse para a cama. Uma hora depois, Sato começa a treinar com Marsa e o surpreende com sua determinação. Enquanto o príncipe diz a Sato que ele agora tem 1% de chance de vencer, Crystal ouve algumas garotas gato conversando sobre como Granarte recebeu uma massagem com o final feliz de Sato. No entanto, depois de descobrir o que realmente aconteceu, Crystal fica triste ao pensar em Sato tocando outra mulher e sonha com ele de um jeito safado, antes de perceber que não pode manter Sato só para si. No dia seguinte, na arena, Sato desafia Granarte novamente, e, enquanto todos torcem por eles, Crystal permanece quieta, o que não passa despercebido por Alabaster. Ele pergunta por que ela não está torcendo por Sato, que trabalhou tão duro para que a Princesa do Fogo a reconhecesse. No entanto, Crystal diz baixinho que não quer que Sato vença, porque então ele teria um mulherão gostosa nota 10 no harém dele. Enquanto isso, uma lata velha sai da arena depois de ser esmagada por Granarte. Enquanto ele se sente péssimo por não ter conquistado a princesa e se tornado o próximo governante da Nação do Fogo, ele nota um anel sombrio no chão e, de repente, ouve sussurros o incentivando a colocar o anel, prometendo que todos os seus desejos se tornarão realidade. Depois de pegar o anel, o idiota é consumido pelo abismo e retorna à arena, onde ataca Sato. No entanto, Granarte rapidamente o protege e começa a lutar contra o Cavaleiro do Abismo, que se incendeia e invoca monstros abissais.
No entanto, o povo gato rapidamente pula para cuidar do monstro, revelando que eles estavam treinando para o dia em que o Rei do Abismo causaria caos novamente. Ao mesmo tempo, Granart age rapidamente e ordena que este vagão seja desengatado do resto do trem para evitar que os monstros se espalhem por toda parte. Enquanto as garotas gato estão lidando com os outros monstros, Granart se prepara para enfrentar o Cavaleiro do Abismo, empolgada por finalmente ter um oponente forte, ao contrário daquele fracote do Satoa. No entanto, sua confiança se despedaça no minuto em que ela atinge o Cavaleiro, pois sua espada derrete ao contato. Vendo isso, Satoa usa o poder do Anel de Vento antes de atacar o Cavaleiro. No entanto, é tudo inútil, já que o Cavaleiro joga contra a parede, deixando-o em choque. Granart então diz a Satoa para deixá-la cuidar disso, ao que Satoa responde que os ataques dela também são inúteis contra o Tito Flamejante, mas Granart se recusa a desistir, alegando que ela é descendente dos guerreiros que lutaram ao lado do primeiro Rei dos Anéis. Ela também acrescenta que ela e seu povo o apoiarão, mesmo que ele seja um garoto magrelo e inútil. Cheio de vergonha, Satoa diz a Granart que, embora não consiga usar todo o poder dos anéis, ele ainda pode atrair o cavaleiro para perto de si e apagar suas chamas. No entanto, Granart acha o plano perigoso demais, mas Satoa insiste que quer mostrar a ela que é forte o suficiente para dar conta de tudo isso. Dito isso, Satoa mostra seus anéis para o Cavaleiro do Abismo, atraindo a atenção dele para si. No momento em que ele se aproxima, Satoa apaga suas chamas, permitindo que Granart desfira um golpe, o que faz com que o anel sombrio caia de sua mão. Enquanto o idiota recupera o controle de seu corpo, Granart diz a Satoa que ela o subestimou, porque, embora ele seja fraco, ele ainda lutou bravamente. Quando ela diz a Satoa que está disposta a aceitá-lo como seu marido, ele a recusa e a desafia para outra luta. A luta começa e, logo de cara, Satoa é derrotado por Granart, que lhe diz para usar o poder dos anéis se quiser vencê-la. Enquanto assiste a isso, Crystal se pergunta por que Satoa está se esforçando tanto para impressionar Granart, já que ela o aceitou como marido. Nesse momento, Satoa diz a Granart que não usará os anéis porque esse poder pertence às princesas, e ele quer provar a todos que é homem o suficiente para proteger Crystal por conta própria. No momento em que Crystal ouve isso, seu ciúme desaparece e ela diz a Satoa que, se ele vencer Granart, ela o deixará entrar em sua Caverna das Maravilhas. Enquanto toda a arena entra em choque, Satoa se empolga e se prepara para lutar contra Granart quando ouve a voz dos anéis, dizendo-lhe para seguir seu comando. Apesar de não entender nada, Satoa se prepara para lutar contra Granart, que de repente desaparece de sua visão. O anel então diz a Satoa para olhar para cima, onde ele encontra Granart e rapidamente a derruba. Enquanto seus amigos torcem por ele, Granart pula em cima de Satoa e lhe dá um beijo nos lábios antes de dizer que ele é a primeira pessoa a tê-la derrotado. Ela então diz a Satoa para quebrá-la até que ela comece a andar de um lado para o outro, mas ele a recusa e diz que só quer fazer o cardio safado com a Crystal. Mais tarde naquela noite, Satoa pula em cima de Crystal e enquanto ela espera que ele entre em seu arbusto, ela encontra Satoa dormindo profundamente. Sabendo que ele trabalhou duro, Crystal beija Satoa e o deixa dormir no travesseiro de peito dela. Naquela manhã, Satoa acorda, imaginando se ele quebrou a Crystal quando Nefrits aparece debaixo dos lençóis, revelando que ele não fez nada com a Crystal. Granart continua, dizendo a Satoa que ela está pronta para ser quebrada como um ovo, quando seu subordinado chega, dizendo a ela que todos os preparativos foram feitos. Mais tarde naquela noite, um banquete é oferecido para Satoa, e Granart lhe entrega o Anel de Fogo, revelando que ela está satisfeita em tê-lo como marido. Notando o rubor no rosto de Satoa, Crystal fica com ciúmes e se afoga na bebida, fazendo com que Satoa a carregue de volta para o quarto, onde ele diz que não vai quebrá-la até que voltem para o mundo dele. No entanto, ele ainda pede a Crystal para deixá-lo brincar com seus seios, e enquanto ela o deixa fazer o que quer, Granart pula de trás das cortinas, dizendo a Satoa para fazê-lo com ela agora mesmo. Mas antes que a safadinha consiga o que quer, Crystal e Nephrites a nocauteiam usando uma cadeira. No dia seguinte, Satoa e seu grupo chegam à Terra da Água. Enquanto todos estão maravilhados com a vivacidade da cidade, Satoa percebe que Marcy desapareceu. Então Alabaster o informa que Marcy tinha algo para fazer, então ele foi na frente. Bem quando Satoa está se perguntando se Marcy tem um caso aqui, uma garota estranha corre até ele, perguntando se ele é o Rei dos Anéis. Quando Satoa responde a ela, a garota de repente lhe entrega flores, alegando ser uma grande fã dele, o que infla o ego de Satoa e deixa Crystal chateada. Enquanto ele está distraído, a garota beija Satoa e um quarto anel aparece em seu dedo. Ela então provoca Satoa chamando-lhe de simplório ingênuo antes de se revelar como Sapphire, a donzela do Anel da Água.
Chocado, Satou pergunta a Alabaster se o que Sapphire fez é legal, e o velho Gaga lhe dá um sinal de positivo por ter facilitado tudo. A princesa da água então olha para o harém de Satou, que a encarava com raiva, mas ela as ignora e diz a Satou que, já que eles estão casados, é dever dele cuidar da terra da água. Sem saber o que dizer, Satou pede para Saphira ser mais específica, e a baixinha diz a ele que, se ele não agir rápido, esta terra perecerá, deixando-o chocado. Nesse momento, um soldado feio e irritado chamado Sluder chega para levar Saphira de volta ao seu palácio, mas ela se agarra a Satou e diz a Sluder que acabou de se casar com o Rei dos Anéis. Sem demonstrar nenhuma emoção, Sluder diz a Satou e seu grupo para irem ao palácio. Assim que todos estão dentro da carruagem, Satou testemunha belas cachoeiras, enquanto Saphira pede que eles observem como há guardas imperiais por toda a cidade. Satou dá uma olhada e percebe que os soldados são de Gizaros, o país de Marci. Em seguida, Alabaster revela que o homem feio que eles encontraram mais cedo é na verdade o irmão mais velho de Marci e o primeiro príncipe do Império Gizaros, que tem tomado o controle de outras nações. Enquanto Satou questiona a integridade do Império, Saphira fala mal do Império Gizaros, chamando-o de força de ocupação, mas Granarte diz a ela que o Império está unindo todos para enfrentar o Rei do Abismo. No entanto, Saphira ignora Granarte chamando-a de gata feia, o que a deixa irritada. Eventualmente, eles chegam ao palácio, quando Satou é subitamente atacado por um monstro-polvo gigante. Temendo por sua vida, Saphira avisa Satou para ter cuidado, mas ele facilmente lida com a ameaça usando o poder dos anéis. Impressionada com isso, Saphira fica esperançosa de que talvez Satou possa ajudá-la. Logo depois disso, eles chegam ao palácio, onde Saphira diz orgulhosamente ao seu pai que se casou com o Rei dos Anéis, opondo-se ao plano inicial dele de mantê-la e ao anel dentro do palácio. Ao ouvir isso, o sinistro oráculo sussurra algo no ouvido de seu pai, o que o faz gritar de medo enquanto ele diz a Saphira que suas ações arruinarão a nação, antes de repreender Satou por ter vindo aqui. Enquanto o idiota careca começa a ter um ataque de tosse, a astuta oráculo rapidamente o leva embora, o que permite que Satou pergunte a Saphira se a mulher suspeita era sua mãe. Enfurecida com a pergunta dele, Saphira revela que ela é o oráculo do palácio, em quem seu pai confia tanto que ele se tornou um idiota sem noção, embora já tenha sido conhecido como o Rei Sábio. Nesse momento, uma garota feia entra na sala e reclama com Saphira por não ter perguntado a ela antes de dar o anel para Satou. Saphira dispensa com pedido de desculpas sem entusiasmo antes de apresentá-la como sua irmã gêmea, Saphira. Enquanto Satou é pego de surpresa pelo drama entre as irmãs, Saphira repreende sua irmã por se casar com um homem tão feio e se pergunta se Saphira fez isso para salvá-la de se casar com o hediondo Rei do Anel. Enquanto Satou fica ali chocado, sua esposa diz a Saphira que, apesar da aparência, Satou é um bom homem, o que só joga sal na ferida dele. Nesse momento, Marci fica emocionado e diz a Saphira que não esqueceu a promessa que fez a ela, mas a garota pede friamente que ele a deixe em paz antes de sair correndo. Enquanto Marci a segue, Saphira conta ao grupo chocado que Marci e ela estão apaixonados um pelo outro. Alguns anos atrás, o Império de Gizaros atacou a Terra da Água na esperança de conquistá-la. No entanto, quando o plano deles falhou, eles recorreram à diplomacia, enviando Marci para viver com eles. Logo depois disso, ele se aproximou de Saphira e, eventualmente, eles desenvolveram sentimentos um pelo outro. No entanto, Marci estava em uma missão secreta para espionar a nação deles. Mas quando ele se recusou a trair Saphira, disseram-lhe para voltar para Gizaros. Um ano depois, Saphira recebeu uma carta de Marcé, dizendo que ele se tornaria o Rei do Anel e que, então, viria para se casar com ela. Embora triste, Saphira aceitou isso e esperou por Marci, mas então ele quebrou sua promessa e, em seu lugar, um perdedor qualquer se tornou o Rei do Anel. Atualmente, Marcé implora a Saphira por uma segunda chance, revelando que ele não se achava digno de se tornar o Rei do Anel. Desanimada com suas palavras, Saphira diz a Marci que ela não reconhece mais o homem à sua frente. Enquanto isso, Saphira termina sua história revelando que o oráculo apareceu de repente para seu pai e, embora ele não tenha acreditado nela inicialmente, quando suas previsões se tornaram realidade, seu pai começou a confiar cegamente nela. Diante disso, Satou pergunta a Saphira se o oráculo foi enviado pelo Império Gizaros, mas ela admite que não sabe disso com certeza. Em outro lugar, o oráculo planeja o assassinato de Satou para roubar seus anéis, e, mais tarde naquela noite, enquanto todos dormem, 2 assassinos ficam do lado de fora do quarto de Satou para eliminá-lo.
No entanto, antes que tenham sucesso, Granart aparece e os espanca até quase a morte. Justo quando ela descobre que eles são humanos, os assassinos usam uma bomba de fumaça para desaparecer. No dia seguinte, Sato e seus amigos ficam sabendo do que aconteceu quando ocorre outro ataque de assassino contra ele, mas antes que as flechas possam ferir Sato, Alabaster usa magia para bloquear o ataque. Logo depois, eles chegam a uma casa de banho, onde Granart e Crystal começam a brigar pelo osso do riso de Sato. Ignorando o drama, Sato se encontra com Marcy para perguntar por que ele o deixou se tornar o Rei dos Anéis, quando ele poderia ter se casado com Saphira. Marcy responde que o fardo era pesado demais para ele. No entanto, Sato não acredita na explicação dele, e Marcy finalmente abre o jogo, revelando que viu o quão feliz Crystal parecia quando ele veio buscá-la, então ele não poderia deixar sua própria ambição atrapalhar a felicidade dela. Ouvir isso deixa Sato sem palavras, e mais tarde naquela noite, Marcy diz ao irmão para parar com sua agenda maligna contra a Terra da Água. No entanto, Sluder diz a ele para continuar fornecendo detalhes sobre os movimentos de Sato, lembrando a Marcy que ele não tem outro lar além de Gizaros. Depois que Sluder vai embora, Marcy é recebido pelo oráculo, que lhe diz que haverá um ataque de monstros e que ele deve assassinar Sato e pegar seus anéis, porque é isso que seu pai quer. Enquanto Marcy fica sem palavras, a mulher assustadora diz a ele que ele precisa conquistar o perdão de seu pai e a única maneira de se redimir é ouvindo-a. Diante disso, Marcy pergunta se ela é uma espiã de Gizaros, mas ela responde que é apenas um oráculo, cujas previsões sempre se tornam realidade. Ela acrescenta ainda que Sato é um estranho, por isso não é adequado para ser o Rei do Anel, e é por isso que ele deveria assumir o seu lugar, já que possui todas as qualidades para o papel. Enquanto Marcy fica ali assustado, o oráculo assustador diz para ele não se preocupar com nada e lhe entrega uma espada antiga que pode distorcer o fluxo da magia. Ela revela que com isso, ele será capaz de derrotar o Rei do Anel. Enquanto Marcy pega a espada, o oráculo diz a ele que estará esperando que ele lhe traga os anéis. Incapaz de dormir naquela noite, Marcy relembra como seu pai o chamou de inútil por ter falhado na primeira vez e lhe disse que ele não tem valor algum, exceto ser seu filho, então ele deve provar seu valor para todos os outros. Nesse momento, Marcy vê Saphira sem sua armadura de enredo e enquanto ele fica fascinado pelo corpo dela, ela sai correndo, envergonhada por seus seios tamanho ar. Interpretando a reação dela como ódio, Marcy percebe que perdeu tudo o que amava quando a espada subitamente brilha de forma sombria e hipnotiza Marcy, fazendo-o acreditar que o oráculo está certo. Alguns dias depois, Sluder apresenta um plano para combater os monstros e, quando Sato se voluntaria para ajudar, ele diz para ele proteger o forte de dentro do palácio. Muito tempo depois, Sato recebe um beijo de Crystal caso ele precise de energia para lutar. Seguindo seus passos, Granart também troca saliva com Sato, e quando Crystal começa a reclamar, ela lembra de que também é esposa de Sato. Vendo isso, Nefretis beija a bochecha de Sato, o que deixa Crystal ainda mais chateada, que agora quer superar todas dando um beijo de língua em Sato. Enquanto isso, Saphir sente ânsia de vômito por dentro ao ver suas co-esposas brigando por um homem medianamente feio. Ao mesmo tempo, Marcel queima de raiva ao ver Sato ficando com todas as gatas, enquanto ele só tem a mão esquerda. Do outro lado da nação, Sluder e seus homens estão lutando contra os monstros quando o mensageiro informa que o monstro está indo em direção ao palácio. No entanto, Sluder permanece imperturbável e diz aos seus cavaleiros para não se preocuparem com o palácio. De volta ao palácio, o monstro dá as caras, então as princesas correm para se salvar, deixando Sato, Alabaster e Marcy para lidar com a ameaça. Enquanto Sato analisa o monstro, Marcy desembainha sua espada e está prestes a atacar Sato, quando Alabaster o alerta. Chocado, Sato pergunta a Marcy o que ele está fazendo, mas ele responde friamente que ele precisa morrer. Ao mesmo tempo, o monstro os ataca, então Alabaster diz a Sato que ele cuidará do monstro, o que permite que ele se concentre em Marcy, que diz a Sato que vai eliminá-lo e levar os anéis para o Império, porque esse é seu dever como príncipe imperial. Enquanto eles lutam com espadas, Sato pergunta a Marcy o que está acontecendo, já que ele sempre pensou que os amigos vinham antes de qualquer coisa. Diante disso, Alabaster diz a ele que Marcy está sendo controlado por alguma coisa. Então, Sato tenta neutralizar seus ataques usando o poder de seus anéis. No entanto, quando Marcy anula facilmente seu ataque, Sato fica chocado, e enquanto tenta descobrir o que aconteceu, ele ouve a voz dos anéis dizendo-lhe para usar todo o seu poder para eliminar Marcy. Contudo, Sato manda a voz se ferrar, e ela então o lembra de que ele não pode se segurar contra um oponente como Marcy, que é mais forte do que ele. Isso faz Sato pensar que, se Marcy realmente quisesse matá-lo, ele não estaria ileso até agora. Olhando para a cara de constipado de Marcy, Sato percebe que ele ainda está lá dentro.
Enquanto isso, as princesas descobrem que Marcia está lutando contra Sato, então elas correm para a varanda para ver o que está acontecendo. Enquanto Sato deixa Marcia machucá-lo, ele diz ao príncipe que percebe que ele está hesitando em assassiná-lo. Ao ouvir isso, Marcia abaixa sua espada e pede a Sato que lhe conceda a misericórdia da morte, porque ele é um fracassado, a mulher que ele ama o abandonou, e, para completar, ele feriu seu único amigo. No entanto, Sato diz a Marcia que se não fosse por ele, ele já estaria morto. Ele então oferece a Marcia a chance de se juntar a ele e ajudá-lo a derrotar o Rei do Abismo, porque isso fará dele uma lenda viva. Enquanto Sato estende a mão para Marcia, a voz dos anéis lhe diz para destruir a gema na espada e, ao fazer isso, Marcia retorna ao seu antigo eu. Vendo isso, a Oráculo range os dentes de raiva e manipula o monstro para atacar as princesas. Enquanto Granarte consegue proteger Crystal, o monstro muda de direção e leva Saphira sob sua custódia. A Oráculo então apresenta uma escolha a Marcia. Ele pode entregar os anéis a ela ou ver sua amada morrer diante de seus olhos. Marcia responde ao oráculo que ele já teve inveja de Sato, mas não mais, porque ele não deixará ninguém controlá-lo. Com isso, Marcia se ajoelha e pede Saphira em casamento, o que choca a todos, inclusive ao oráculo. Enquanto ela está distraída, Sato corta a perna do monstro, libertando Saphira, que cai nos braços de Marcia. Consumida pela raiva, a Oráculo de repente torna o monstro mais perigoso, revelando a todos que ela está trabalhando para o Rei do Abismo. Enquanto Sato se pergunta o que fazer, Saphira o chama de tolo de bom coração antes de beijar sua bochecha, ativando o poder do Anel da Água. Enquanto Saphira se transforma em um grande dragão, ela devora o monstro, chocando Sato. Enquanto isso, a Oráculo aceita a derrota e foge para salvar sua vida. Sato, por outro lado, pergunta a Saphira se ela pode voltar à forma humana, já que ele não quer um dragão enorme como esposa. Depois de voltar à sua forma original, Saphira e o grupo retornam ao palácio, onde seu pai agradece a Sato por salvar seu reino, revelando que ele estava sob a hipnose do Cavaleiro do Abismo. Então, voltando-se para Slúder, ele diz que pode proteger a Terra da Água sozinho e agradece ao Império de Gizaros por toda a ajuda. Marcia aproveita essa oportunidade e pede a mão de Saphira ao rei, e quando ele dá sua bênção, Marcia pede Saphira em casamento novamente, que aceita feliz. Antes de partir, Slúder diz a Marcia para voltar para casa quando terminar de ajudar o Rei do Anel, o que deixa Marcia tranquilo. Enquanto isso, no Império de Gizaros, o Imperador repreende o Oráculo por não ter conseguido tomar a Terra da Água como prometido. Quando o Oráculo tenta manipular o velho Gagá, ele ataca com uma espada, afirmando que só ouviu porque seus interesses estavam alinhados. Ele então deixa claro que não permitirá que o Rei do Abismo ou o Rei do Anel interfiram em seus planos antes de esfaquear o Oráculo novamente. Enquanto isso, Sato se vê cercado pelas princesas do Anel, que estão morrendo de vontade de mostrar seus colares para ele. No entanto, Saphir começa a ficar irritada e decide voltar para seu quarto quando Nefertiti a lembra que Albatros disse para ficarem perto de Sato e do seu Johnny Sins para ajudá-lo a ficar mais forte. Sato, por outro lado, está empolgado por ter 4 gatas na sua cama, mas então percebe que não pode decepcionar todas elas em uma única noite. Então ele diz a elas que seu coração e seu piu-piu pertencem apenas a Crystal, o que a faz corar. As outras garotas não se importam com isso, então dizem a Sato que, contanto que ele cumpra seu dever, elas não se importam em dividi-lo. O rosto de Sato escurece ao perceber que dizer não a elas não teve efeito algum. Antes que ele perceba, Sato encontra todas as garotas deitadas à sua frente como diferentes sabores de sorvete. Bem nessa hora, Sato ouve a voz dos anéis, que lhe diz que, se ele estiver com ansiedade de desempenho, pode lhe dar poder para dar conta de todas as garotas de uma vez só. Enquanto Sato considera a oferta, Crystal fica brava com ele por ser um canalha, e é aí que ele acorda, percebendo que tudo não passou de um pesadelo. Ao encontrar as garotas ao seu lado, Sato segura a mão de Crystal e diz que eles deveriam sair em um encontro, o que a deixa chocada. Nefertiti acorda e fica animada para sair em um encontro com Sato, até que ele diz que será apenas ele e Crystal. Envergonhada, Nefertiti começa a chorar até que Granarte a consola e diz para Sato se divertir com Crystal, o que o deixa confuso, já que ele esperava que Granarte fizesse um escândalo. Mais tarde, Crystal dá banho em seu gatinho para que ele esteja pronto para Sato, enquanto ele pede algumas moedas alabaster para gastar com Crystal. O velho rabugento fica chocado que Sato tenha tido coragem de levar a princesa para um encontro e lhe entrega dinheiro extra para conseguir um bom Airbnb para que eles possam se divertir mais tarde.
No entanto, Satou insiste que eles vão manter tudo dentro dos conformes quando Crystal chegar, pronta para o encontro deles. Sem que Satou saiba, Granart convenceu Saphir e Nefrites a espioná-lo junto com Crystal, para que depois possam chantagear Satou para que ele se submeta aos seus desejos. No entanto, antes que eles possam começar o encontro, Satou é cercado pelos moradores locais, que estão animados para ver o Rei dos Anéis. Enquanto Satou está aproveitando a atenção, Crystal pensa consigo mesma que Satou está finalmente se comportando como um garoto normal em vez do Rei dos Anéis, mas isso também a deixa um pouco triste, já que ela estava esperando um dia romântico com ele. Enquanto isso, de longe, Nefrit se sente deprimida ao ver Crystal ter Satou só para si, mas então Granart diz a ela que Satou vem de um mundo onde eles praticam a monogamia, e é por isso que ele é tão hesitante em amar todas elas. No entanto, Granart está determinada a transformar Satou em um pegador de harém. Enquanto isso, Crystal e Satou chegam a um parque onde encontram todos os casais se beijando e trocando carícias. Enquanto eles estão surtando, Saphir diz às garotas que uma lenda diz que, se um casal se beijar no parque, eles ficarão unidos para sempre. Crystal então olha para Satou, esperando um beijo, mas o perdedor surta e diz que não é francês, então não pode beijá-la em público. Ao ouvir isso, Granart e as garotas ficam entediadas e decidem apenas ir para casa depois de perceberem que não vai rolar nada hoje à noite. Nefrites então diz a Granart e Saphir que, apesar de tudo, ela está feliz por terem saído hoje, porque esta é a primeira vez que ela sai com amigos. No entanto, Saphir rapidamente rebate que ela tem idade para ser sua avó, partindo seu coração. Mais tarde, Satou e Crystal sentam-se juntos, onde ele diz a ela que percebeu que este mundo não é muito diferente do dele, o que agrada a Crystal, e ela diz a ele que ele começou a soar como uma herói agora. No caminho de volta para casa, Satou pergunta a Crystal se ela se divertiu, e ela admite que foi menos um encontro e mais uma saída entre dois parça. Embora isso deixe Satou chateado, ele promete fazer melhor na próxima vez, mas Crystal diz a ele que ele deveria passar mais tempo com suas outras esposas, porque ele também tem um dever para com elas. Satou fica frustrado com Crystal e mostra a ela que ela é a única para ele, beijando-a contra a parede. À medida que o beijo se aprofunda, Crystal começa a ficar assanhada. Então ela diz a Satou para levá-la a um motel. Bem nessa hora, uma recepcionista diz a eles que tem um quarto disponível, o que acaba deixando os dois assustados. Então Crystal diz a Satou que eles deveriam apenas ir para casa. No dia seguinte, é hora de eles seguirem viagem, e Saphir fica chateada por deixar sua irmã e seu lar para trás. Ela pede desculpas a Saphira, sabendo que ela será deixada sozinha, mas ela garante a Saphira que consegue cuidar de si mesma. Antes de se despedirem, Saphira pede a Saphir que cuide de Marcy para que ela também possa transar. Saphir concorda e finalmente se junta ao grupo de Satou, que está indo em direção à Terra da Terra, onde reside a princesa Anã. Saphir então conta a Satou que os anões eram odiados por outras nações e ainda assim lutaram bravamente ao lado do Rei do Anel. No entanto, como resultado, suas terras estão agora em ruínas, o que significa que ninguém sabe se a princesa está viva ou não. Ao chegarem a uma região montanhosa, Alabaster informa que eles precisam fazer o restante do caminho a pé. No início, Satou está animado para ter uma aventura, mas 3 dias depois, seu ânimo acaba e ele começa a reclamar de como eles têm seguido viagem sem fazer nenhuma pausa. Ignorando o perdedor, Alabaster diz às garotas para tomarem cuidado onde pisam, porque um passo em falso e elas estarão jantando com Eren Yeager. Em seguida, Nefrites olha para baixo ansiosamente e encontra restos de monstros, o que a deixa empolgada. Então, Alabaster informa a ela que este lugar é chamado de Grande Muralha da Montanha, já que serviu como campo de batalha durante a Era do Rei do Abismo. Pouco depois, Granart chega, após explorar a área, e informa a todos que não viu nenhum sinal de perigo. Ao ouvir isso, Marcy sugere acampar durante a noite para que possam recuperar as forças. Naquela noite, enquanto todos dormem, Satou e Alabaster ficam acordados para vigiar a área. Quando Satou pergunta a Alabaster se ele é realmente um sábio, porque ele parece mais um tiozão esquisito que tem fetiche por pés. Diante disso, Alabaster diz a Satou para ir direto ao ponto. Então ele pergunta ao velho Gagá se os anéis são tão importantes quanto todos dizem, já que o Império Gizaros tem eliminado monstros sem ajuda de magia. Depois de ouvi-lo, Alabaster diz a Satou que o mundo é vasto, então nem todos depositarão suas esperanças no Rei dos Anéis. No entanto, Alabaster acrescenta que, depois de consultar vários registros, acredita que o Rei do Abismo não pode ser derrotado apenas com força humana. No dia seguinte, o grupo de Satou finalmente chega à Terra da Terra e, ao ver a nação em ruínas, Satou se pergunta o que realmente aconteceu. Então Alabaster o informa de que o Rei do Abismo lançou vários ataques contra os anões, até que a cidade deles fosse completamente destruída.
Safira então diz a todos para seguirem sem ela porque precisa descansar, mas Granarte a lembra de que o covil do Rei do Abismo fica bem ao lado da Terra, então eles precisam ficar juntos. Seguindo em frente, Satou e sua equipe entram em uma sala do trono, onde Satou se depara com uma figura humanoide sem vida, o que o deixa apavorado. Alabaster então informa que é uma unidade de feiticeiro, uma relíquia antiga usada pelos anões para trabalho manual. Depois de ouvir isso, Satou sente tristeza por uma cidade tecnologicamente avançada ter sido destruída assim, do nada. Então, de repente, a unidade de feiticeiro ataca Satou, alegando que é injusto que apenas os anões tenham desaparecido após a batalha. Desviando do ataque, Satou então encontra um anel escuro na mão do robô e percebe que o Rei do Abismo é quem está por trás disso. O robô continua com outro ataque, desta vez prendendo Satou dentro de uma parede. Enquanto Alabaster entra em pânico dentro da parede, Satou luta contra o robô, que lhe diz para abandonar essa batalha porque ele é um estranho sem laços com este mundo. No entanto, Satou rebate dizendo que colocará sua vida em risco por Crystal e pelo mundo dela. Nesse momento, Alabaster quebra a parede usando magia enquanto Crystal beija Satou para um rápido aumento de poder, o que o ajuda a derrotar o robô. Enquanto o robô finalmente vacila, Nefertesi pergunta se os anões odeiam o resto do mundo por terem sobrevivido. Mas Alabama diz a ela que não adianta remoer isso, porque as palavras do robô estavam contaminadas pela escuridão. De repente, o anel preto no robô desaparece, o que é preocupante porque indica a hora do juízo final. Neste momento, uma horda de monstros do abismo aparece e começa a atacar o grupo de Satou. Com tantos deles, Satou pede a Saphira que se transforme em dragão e transforme todos os monstros em lanchinhos, mas ela diz a ele que não pode se transformar em um lugar onde não há água. Sem outra escolha, Satou e seus amigos correm para fora da sala do trono, e é nesse momento que Alabaster vê outro grupo de monstros vindo em sua direção, fazendo perceber que o Rei do Abismo finalmente ressuscitou. Caindo de joelhos, Alabaster diz a Satou que ele não tem chance contra o Rei do Abismo sem o Anel da Terra. Satou tenta motivar Alabaster dizendo que eles deveriam continuar procurando pelo último anel, mas conforme os monstros começam a cercá-los, Alabaster diz a Satou que o Rei do Abismo não permitirá que eles façam o que querem, então antes que seja tarde demais, ele cria um portal para que Satou e as princesas possam partir. Marcy fica para trás para proteger Alabaster, que diz a Satou para libertar as princesas de seu destino, revelando que ele não pode se juntar a eles, pois precisa ficar para fechar o portal. Antes que Crystal possa correr até seu avô, o portal se fecha, deixando apenas Alabaster e Marcy para trás. Quando o velho sábio pergunta ao príncipe se ele tem certeza sobre ficar, Marcy responde que tomou sua decisão de lutar por este mundo até o amargo fim. Ao ouvir isso, Alabaster pede desculpas a Marcy por fazê-lo arriscar sua vida, mas ele diz que é uma honra lutar ao lado do grande sábio. Enquanto isso, a primeira coisa que as garotas fazem ao chegar à Terra é ir a Forever 21. Enquanto elas fazem compras, Satou olha para Crystal e percebe o quão feliz ela está, quando ouve algumas garotas sussurrando sobre o motivo das meninas terem orelhas engraçadas. Isso preocupa Satou, pois ele não quer que as pessoas pensem que ele está andando com e-girls periguete. Mais tarde, eles se sentam em um restaurante para discutir o próximo passo, quando Saphira repreende todos eles por não estarem preocupados com suas nações. Em resposta, Granarte diz a Saphira que o país dela é governado pela Guilda dos Mercadores, enquanto a Vila dos Elfos é governada por Jade e Peridot, e Crystal vive na Terra há 10 anos, então é praticamente sua segunda casa. Nesse momento, o garçom traz comida para Saphira e Granarte imediatamente a critica por estar se empanturrando desde que chegaram. Depois de dizer a Granarte que ela é muito fã de doces, Saphira diz a eles que deveriam procurar uma maneira de voltar para casa. Quando Satou pergunta se ela tem alguma pista, ela revela que eles deveriam procurar locais densos em magia, já que podem servir como portais. Várias horas depois, as garotas acabam na casa de banho depois de não conseguirem encontrar nenhuma pista. Nesse momento, Granarte anuncia que trará seu povo para a Terra, já que não quer que eles sejam exterminados como os anões. Isso motiva os Nefrits a explorar o reino humano, quando de repente se lembram de que Crystal prometeu a Satou que o deixaria relaxar depois de voltar para casa. Crystal cora e diz às garotas que Satou deveria ser quem toma a iniciativa, mas naquela noite ela manda as garotas dormirem em seu antigo apartamento e vai para a casa de Satou para uma festa do pijama. Crystal espera nervosamente que Satou parta para cima dela, mas o idiota, em vez disso, pergunta como ela conseguiu dinheiro para as compras. Crystal então revela que, quando eles voltaram, seu avô tinha deixado um bilhete para ela, revelando que ele previu que as coisas iriam dar errado, então ele garantiu que ela tivesse dinheiro e um lugar para morar. Enquanto revive a memória, ela começa a soluçar no peito de Satou, contando a ele como Alabaster deixou um fundo fiduciário para ela para que ela pudesse comprar Gucci e Armani. Vários dias depois,
Sato e Crystal voltam para a escola, enquanto Nefrit se ocupa com livros, Granart passa o tempo conversando com os gatos da vizinhança e Sapphire apenas fica no quarto como uma perdedora deprimida. Certa noite, Sato foge para a floresta onde viu o portal pela primeira vez, mas desta vez Crystal o segue, revelando que sabe que ele tem vindo à floresta todas as noites. Sato admite que não consegue dormir sabendo que as outras princesas devem estar preocupadas com suas nações. No entanto, Crystal o lembra de que Alabaster queria que eles vivessem livremente na Terra. Então, abraçando Sato, Crystal pede que ele esqueça tudo e recomece com ela. Contudo, Sato tem dificuldade em abandonar Alabaster e Marcia, então ele empurra Crystal e está prestes a lhe dizer algo quando o santuário da floresta começa a brilhar. Nesse momento, uma vilã moleca sai de lá e diz a Sato que ela estava esperando pelo Rei do Anel há séculos. No entanto, quando ela vê Crystal pressionada contra Sato, ela se vira para ir embora. Enquanto Sato o impede, a garota revela que seu nome é Amber e que ela é a protetora do Anel da Terra. Sato fica chocado ao saber que a última princesa estava escondida na Terra, então Amber lhe conta que, após a guerra, restaram apenas alguns poucos anões. Para proteger o anel, eles a criaram, um receptáculo que resistiria ao tempo. Quando Sato pergunta se ela tem uma buceta de robô, Amber revela que ela é uma réplica da princesa anã e foi enviada para a Terra porque os anões não queriam que ninguém roubasse o Anel da Terra. Fechando a distância entre eles, Amber então diz a Sato que eles deveriam se casar para que possam salvar Nulos de ser demolido. Mas antes que eles possam se beijar, Crystal os interrompe e diz que Sato não vai voltar para Arnolos. Amber olha para Sato, mas quando ele permanece em silêncio, ela diz a ele que, se ele mudar de ideia, ele sabe onde encontrá-la. No dia seguinte, Granart reclama com Sato sobre como ela não tem nada para fazer ali, então ele está prestes a contar a ela e ao resto das princesas sobre Amber, quando Crystal o arrasta para fora e o proíbe de falar sobre Amber. Ela argumenta que, mesmo com o Anel da Terra, ele não consegue derrotar o Rei do Abismo, então ele não deveria dar falsas esperanças a ninguém. No dia seguinte, Sato está voltando para casa quando Amber aparece de repente em seu caminho e leva Sato para a floresta, onde ela lhe diz que pode abrir um portal para Arnolos. Quando Sato não diz nada, Amber o visita novamente no dia seguinte e pergunta por que ele está hesitando em seguir seu destino. Sato admite que queria ser um herói para Crystal, mas ela não acredita mais nele, então ele não sabe o que fazer. Amber tranquiliza Sato, dizendo que o poder dos anéis é absoluto, então o Rei do Abismo não tem chance contra ele. No entanto, ela acrescenta que, se ele renunciar ao seu dever como Rei dos Anéis, ela continuará a cuidar dele, porque essa é a responsabilidade de uma princesa dos anéis. Depois de ouvir isso, Sato toma uma decisão e pede a Amber que lhe dê o anel, o que a deixa feliz. Após trocarem um beijo, Sato pega o Anel da Terra e volta para casa, apenas para ser derrubado por Crystal. Bem quando ela está prestes a ficar íntima com Sato, Crystal nota o último anel na mão dele e pergunta por que ele aceitou o anel de Amber. Sato responde que eles precisam voltar para Arnulos, mas Crystal grita que eles finalmente têm a chance de viver uma vida normal, e ela não quer jogar isso fora. Ao ouvir isso, Sato diz a Crystal que eles só se conhecem há 10 anos, mas ela foi uma princesa do anel a vida toda, então ela não deveria abandonar seu dever por causa do pênis dele. Com isso, Sato acrescenta que eles derrotarão o Rei do Abismo juntos para que possam viver felizes para sempre. Apesar de seus medos, Crystal concorda, mas pede a Sato que a coma antes de voltar para Arnulos. Bem quando as coisas estão ficando boas entre eles, Amber chega com a notícia de que eles precisam voltar para Arnulos agora mesmo, porque seu feitiço de teletransporte só funciona uma vez. Enquanto Crystal e Sato estão chocados, Granart entra de repente com Nefrites e Sapphire, todos preparados para voltar. Quando Crystal vê isso, ela percebe que Granart sabia de tudo, então ela pede desculpas por ter guardado segredos, mas Granart dá de ombros e diz a Crystal que elas têm coisas maiores com que se preocupar. Com isso, Amber teletransporta Sato e seu harém de volta para Arnulos. Assim que o círculo de teletransporte deixa Sato e suas gatas na Terra, Granart fareja o ar e diz a todos para serem cautelosos porque ela sente cheiro de sangue. Amber de repente se transforma no Capitão Pátria, disparando raios de luz de seus olhos, o que quase cega a todos. Enquanto explorava a área, Sato encontra um poço de monstros e humanos mortos, o que o choca, enquanto Sapphire lhe diz que os cavaleiros imperiais devem ter vindo para o resgate. No entanto, olhando para o número de cadáveres, Nefrit se pergunta se eles chegaram tarde demais, até que o faro de Granart os leva a outro campo de batalha onde os soldados ainda estão lutando contra os monstros. De repente, os anéis de Sato começam a brilhar enquanto ele vê o anel sombrio do Rei do Abismo eliminando os soldados imperiais. Ao ver isso, os anéis de Sato começam a brilhar enquanto ele se prepara para derrotar o chefe final.
Amber então aconselha Satou a lançar um ataque surpresa, o que lhes permitirá ter vantagem, e quando Satou aceita o conselho, Crystal se preocupa com sua segurança. Sendo um simp de nível S, Satou garante a Crystal que, embora a batalha seja difícil, não será tão intensa quanto Drake vs Kendrick Lamar, então ela não deveria se preocupar tanto. Dito isso, as princesas dão coragem a Satou com palavras e beijinhos, enquanto sua principal peguete o beija diretamente na boca, dizendo para ele voltar logo para que ele possa finalmente destruir seus tanques. Agora energizado, Satou voa para o campo de batalha, eliminando muitos monstros em seu caminho até o Rei do Abismo. Quando ele finalmente o alcança, o Rei do Abismo se prepara para derrotá-lo, mas Satou ouve a voz dos anéis dizendo que ele se saiu bem e, em troca, o ajudará a unir o poder dos anéis. À medida que os anéis se combinam em um anel supremo, Satou sente uma enorme onda de poder fluindo através dele. Enquanto a voz incentiva Satou a não se segurar, ele atinge o Rei do Abismo com sua espada, fazendo com que todo o seu exército desapareça. Bem quando as garotas pensam que a luta acabou, Granarte grita para Satou ter cuidado, pois o Rei do Abismo começa a se regenerar. Isso deixa todos em choque, enquanto a voz dos anéis diz a Satou que sua vitória estava garantida. Pouco antes de Satou perder a consciência, ele se pergunta se não foi bom o suficiente, enquanto o Rei do Abismo chama de marionete ignorante. Granarte se recusa a perder mais um segundo e corre para o campo de batalha para ajudar Satou, com Nefrites logo atrás. Crystal, por outro lado, permanece paralisada de medo, então Amber garante a ela que não deixará Satou morrer. Enquanto isso, no campo de batalha, o Rei do Abismo está prestes a enviar Satou para outro mundo quando Granarte o ataca e salva Satou. Em seguida, o Rei do Abismo chama seus grandes orques negros para demolir os anéis das donzelas. Antes que suas garotas sejam dominadas pela escuridão, Satou desmaia após pedir desculpas a elas por ter sido um covarde. Isso é o estado de sonho. Satou vê todas as memórias preciosas que criou com Crystal antes que fossem corrompidas pela escuridão do Rei do Abismo. Logo então, Satou acorda em um pássaro gigante controlado por Alabaster, o que o leva a pensar que morreu. Alabaster ri e diz a Satou que todos estão vivos porque ele chegou no momento certo, abriu um portal e salvou todos do Rei do Abismo. Quando Satou pergunta o que aconteceu com Marcy, Alabaster revela que, depois que ele os enviou para outro mundo, a princesa Smaragd apareceu e salvou ambos dos monstros. Enquanto Smaragd enche Alabaster de mimos, ele informa Satou e Saphir que Marcy está atualmente liderando um batalhão na Terra da Água. Após ouvir isso, Satou pede desculpas a Alabaster por não ter conseguido eliminar o Rei do Abismo, mas o velho sábio garante a ele que seu ataque lhes rendeu algum tempo para criar uma estratégia. Pouco depois disso, eles pousam em uma vila amigável onde Satou é recebido pelos civis, que estão animados por terem ele e as princesas de volta. Assim que a celebração diminui, Sapphire pergunta irritada a Alabaster por que Satou falhou em eliminar o Rei do Abismo, e o velho rabugento afirma que é porque eles não deram a Satou sanduíches suficientes. Antes que possam discutir os detalhes, o príncipe Marcy e Satou têm um momento de camaradagem. Depois disso, Alabaster informa a eles que, de acordo com as lendas, as princesas dos anéis lutaram ao lado do Rei dos Anéis, o que significa que elas precisam se preparar para a linha de frente. Diante disso, Granarte diz a Alabaster que, embora ela, Amber e Saphir consigam se garantir, Crystal e Nefrit são completamente inúteis. Então, Alabaster informa que todas passarão por um programa de treinamento de esposas projetado para transformar as princesas dos anéis em verdadeiras vikings. Na manhã seguinte, Alabaster reúne todas, anunciando que encontrou a instrutora perfeita para elas. Nesse momento, uma garota voa até eles, chamando Crystal de irmã mais velha. Acontece que a pessoa responsável não é ninguém menos que a irmã de Crystal, Morion. Você também deseja ser um rei de Areu? Comente banana se você quiser ver tudo sem cortes e inscreva-se para mais conteúdo de anime.